Olá, pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Vamos então continuar a nossa conversa sobre as demonstrações de São Francisco de Assis, a nova edição, novo comentário. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Frei Edson Matias, frade capuchinho, e vamos conversar mais um pouco, refletir mais um pouco, a partir da espiritualidade franciscana, buscando nesses textos fazer o nosso é, abrir a nossa mente, o nosso coração, para procurar esse tesouro aqui escondido. Vamos lá, demonstração quarta, ou é a quinta, gente? Eu já estou na dúvida. Vamos conversar um pouco e vamos fazer o seguinte, da mesma forma que nós fazemos antigamente, onde nós vamos conversando, lendo o texto, e eu estou usando aquele texto, o texto das fontes franciscanas da editora Vozes. Eu falei para vocês que eu ia usar o texto anterior lá do site, mas tem muita gente que fala, não, usa aquele outro, já o tradicional, então vou usar ele, mas você pode encontrar aí no site da Vida que eu já falei para vocês, e vamos lá então conversar um pouco sobre esse texto. Então, a admoestação 4. Deixa eu ver se é a 4 mesmo, porque eu separei aqui a 4, mas às vezes eu confundo, porque eu boto o número 4, como é a segunda edição, eu fico na dúvida se eu já falei no último mês sobre a 4. Não, aqui no vídeo, nos vídeos que eu tenho aqui no meu canal, tem um método teológico. Falei hoje sobre a questão da prevenção do suicídio, né? Que também é muito importante no nosso atuar da nossa missão franciscana. Então, vamos conversar, então, a demonstração 4, que ninguém se aproprie do ofício de prelado. Uma demonstração pequena, curta. Aqui nós temos 7 linhas, bem pequena. Vamos lá? Começa o texto assim, como sempre, com um texto bíblico, quase sempre, né? Não vim para ser servido, mas para servir, diz o Senhor. Aqueles que foram constituídos acima dos outros se gloriem tanto deste ofício de prelado, como se estivessem sido destinados para o ofício de lavar os pés dos irmãos. E se mais se perturbam por causa do ofício de prelado que lhes foi tirado do que por causa do ofício de lavar os pés, tanto mais ajuntam para si bolsas para o perigo da alma. Pois é, e agora, para a gente conversar sobre essa demonstração nesse nosso tempo tão apegado ao poder, ao dinheiro, à autoimagem, né? Somos viciados aqui no YouTube, no Instagram, né? De cultivar da nossa glória própria, né? Dar autoglória. É interessante que antigamente a gente precisava dos elogios externos, né? Agora é um like, né? Like, dislike, comentários, etc. e tal. Mas vamos com calma, mas é preciso a gente ver isto na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa vida, viu? Estudar a espiritualidade franciscana, assim, é deixar agir em nós esse vigor de Francisco de Assis, né, que é o carisma, o espírito que agiu em Francisco, agir também em nós. Às vezes nós vamos ver situações ou vamos refletir coisas que talvez a gente não queria ver, né? Inocente de nós acharmos que vamos adentrar na espiritualidade franciscana como se adentra no jardim da infância, né? Como se tudo fosse legal. Não, não é legal tudo, porque o nosso ego, o nosso egoísmo vai ficar revoltado. A gente não vai querer ver nossos orgulhos, as nossas tendências. Mas, né? Mas vamos com calma, perseverança, esse caminho mesmo proposto para nós. Começa citando a Sagrada Escritura, Mateus 20, 28, não vim para ser servido, mas para servir. Então, essa fala de Cristo, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Esta é a postura de Deus. É interessante porque Jesus teve que lembrar os filhos de Abraão que eles não eram produtores da própria vida, né?
que eles não eram sustentadores da própria vida. Parece que tinha caído algum parafuso da cabeça, apegado às tradições. É o poder de novo, né? Então, pelo discurso religioso, você dominava as pessoas ficavam submissas àquele rito, e quem tinha ali na frente o poder de controlar o rito, controlava as pessoas, né? Dizendo aquilo que é certo ou errado. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né? Você sabe que é uma ironia que eu estou fazendo, né? Espero que saiba, porque isso acontece muito hoje ainda. Infelizmente acontece muito. Então, cheio de regrinhas, cheio de normas, para que as pessoas fiquem submissas ao pregador e não a Deus, né? Então, por exemplo, se eu falo que ela tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e aí a pessoa acredita nisso e ela começa a fazer isso na vida dela, e aí depois ela começa a vir atrás de mim para que, olha, não estou conseguindo, o que que eu faço? Né? E aí fica aquele eterna dependência. Não estou dizendo que às vezes não é necessário ter, né, uma orientação, estou dizendo que quando isso vira uma dependência. Então, servir para servir, né? Esse é o fundamento. Qual é a base do nosso relacionamento? Qual é a base do nosso ofício? O serviço. Aqueles que foram constituídos acima dos outros, aqueles na igreja tem isso? Tem ministérios diferenciados. Aqueles que são colocados ou eleitos ou nomeados, depende, né, as congregações, ordens franciscanas são eleitos 3 anos, 4 anos, pode ser renovado, a OFS, né, as congregações femininas vai variar de tempo, 3, 4, 5, 6, depende aí as constituições. Então, são colocados ali como provincial, ministros, ministras, né? Depois a gente aprendeu a falar superior geral, né? Coisa feia, né? Mas tudo bem, a linguagem nossa que é complicada, né? Superior é o Espírito Santo, né? Mas vamos aí sem muitas, muitas críticas, né? Senão vai dar problema aqui. Mas não deveria ter, né? Não, deveria estar lá ministro, né? Não superiores. Chegou ao ponto de falar superiores maiores, né? Parece que não contentou em usar superior, porque superior podia ser eu ali naquela casa, aí tem o superior que é acima de mim, né? E superior maior, né? Então, aquilo que era menor, que era para ser menor, na tradição franciscana virou superior maior, né? Superlativos assim que depois o cachimbo entortou a boca, né? Como diz o ditado aqui no interior. Aqueles que foram constituídos acima dos outros, se gloriem tanto deste ofício, se alegre desse ofício, desse trabalho, de lavar os pés dos irmãos. Então, aqueles que foram constituídos acima, quer dizer o quê? Que inverte, Jesus inverteu esse processo, né? Então, é aqueles que estão a serviço, né? Não aquele que fica de boa, né? Tem a chave do carro, tranquilo, cartão corporativo, fica de boa. Não é esse não, tá? Isso aí é outra coisa. Isso aí pode ser no sentido, nós podemos usar tudo isso que eu falei agora, né? Para o serviço, mas realmente é serviço, né? Agora, se eu uso o nome próprio para os meus benefícios, para a minha preguiça, para que os outros me aplaudam, para que... E isso sempre vai estar rodeando o nosso coração, tá, gente? Olha, a espiritualidade franciscana, ela é muito realista, né? A gente não pode romancear a espiritualidade franciscana. Tem vezes que eu falo isso, as pessoas falam assim, não, você está sendo negativo. Não, querido, não é ser negativo, porque é ser realista. A condição humana precisa de resgate. Então é você que é egoísta e eu que sou egoísta. Não adianta, né? Que eu acho que aquele filme lá do Senhor dos Anéis, né, no início dos anos 2000, fala muito bem sobre isso. Ninguém consegue lidar bem com o poder. Por isso que os franciscanos sempre faz uma rodada, né? Sempre 3 anos, 4 anos, 5 anos, muda, faz eleição, para que o poder não suba para a cabeça, né? Não, eu não tenho problema com isso, não. Te falta conhecimento, tá? Vai trabalhar o conhecimento que vai fazer bem para você, né? Então, assim, a nossa condição, sim, sempre está, vamos dizer assim, no equilíbrio, né? Buscando em Deus, no equilíbrio e olhando assim que
qualquer momento pode cair no orgulho, tá? Se a gente começa a receber muitos elogios, muitas benesses advinda do cargo, somos tratados a pão e ló o tempo todo, quando eu não sou, sinto mal, sinto constrangido, dá um incômodo, a pessoa não me tratou bem, etc e tal. Então aí é um sinal, mas não é para ficar triste nem para se desesperar. É coisa da natureza humana. O que nós podemos é melhor ter isso consciente e aí arranjar os mecanismos para minimizar, não o sentimento, porque o sentimento em si é como a nuvem que chega, né? Ou o vento que passa. É só não obedecer aos instintos, né? Essa parte a gente fala só, mas vocês estão me entendendo, né? Que não é fácil. Mas ter consciência, a espiritualidade franciscana é realista com a condição humana. Ela não fantasia, né? Eu tenho pavor de alguém que fala que é fraterno. Eu tenho de verdadeiro pavor. Fulano eu sou fraterno, né? Dá até um trem ruim, como diz aqui no Goiás, né? Porque é falta de consciência própria, né? Da nossa natureza, natureza humana, que sempre precisa caminhar em Deus e é sustentada pela graça de Deus. E se mais se perturbam por causa do ofício de prelado, isso que eu estou falando, nossa, vocês estão mais preocupados com o cargo que ele foi tirado do que o serviço de lavar os pés, aí já está o sinal, né? Ou seja, perdi as benesses, perdi as possibilidades de elogios, agora eu não sou reconhecido, não sou grande, fui enviado lá por interior, ou sair daquela comunidade que era importante, agora não estou nas boas mesas, aquela família que tinha um certo poder aquisitivo está longe de mim, agora não me dá o melhor vinho, não me dá a melhor cerveja, e aí, mas o bom vinho é bom, né? Não é bom? É. Só que a gente tem que ser feliz nas pequenas e grandes coisas, né? Tanto tendo ou não tendo, a gente deveria pelo menos viver da mesma forma, né? Então, essa admoestação 4 nos lembra desse serviço. O modelo é Jesus, o Filho de Deus, o Cristo ungido, que veio para nos resgatar, veio para nos servir. Lembrando de João Baltazar, a Kênosis de Deus, né? A encarnação veio, né? A primeira a criação, depois a encarnação, e veio, acampou entre nós, fez um de nós para servir-nos. E se eu vos fiz isto, é para que vocês, né, podeis também, a conjugação que está errada, né? Podeis também servir uns aos outros. Eu digo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, é como eu vos amei. Não só aqueles que a gente gosta, mas amar, ou seja, não fazer o mal para aquelas criaturas que a gente não gosta. Mas é serviço. Isto é o ponto central. E aqui nos lembra mais uma vez a espiritualidade franciscana sendo concreta, realista, encarnada, sem nenhuma visão romântica, romanceada. As pessoas sempre falam assim, Frei, se fala demais em negócio de romance, porque hoje o mundo está assim, né? Um tati-bitate, né? Uma linguagem assim tão superficial para remeter à espiritualidade. Eu não estou dizendo que isso não é importante na criação dos filhos, né? Talvez no romance do casal, tudo isso faz parte, né? Do carinho, da atenção. Mas nós estamos aqui tratando de espiritualidade franciscana, falando da natureza humana e essas palavras e esse modo de encarar a relação do homem consigo mesmo e da relação do homem com Deus não pode ser fantasiada. Podemos aí cair num erro muito grosseiro de não entender a espiritualidade franciscana. Então, se a gente incomoda porque nós mudamos de posição a tal ponto que a mais do que lavar os pés é porque nós já perdemos o rumo, já perdemos o caminho e aí é preciso retomar. Se Francisco está fazendo essa admoestação numa reunião de frades, né, ele fez essas admoestações nas reuniões dos frades e depois alguém tomou nota, se ele está fazendo isso é porque na fraternidade estava acontecendo. Isso é um ponto que a gente precisa refletir muito dentro das nossas comunidades religiosas, de OFS, paróquias franciscanas.
A gente acha que Francisco está dizendo para aqueles daquele tempo, simplesmente, né? Aí a gente não volta às fontes. Ou está falando para os outros, não para nós. Está dizendo para nós mesmos, né? Esta demonstração, ela pode aí ser ponto iluminador da nossa caminhada. E sempre de novo ela está dizendo, porque sempre de novo nós estamos correndo o risco de não querer lavar os pés mais de ninguém. Sempre. Não adianta falar que eu venci uma vez, agora eu sou pobre, eu sou humilde. Não existe isso na caminhada de igreja peregrina, nós, igreja peregrina, eu e você. Não existe essa possibilidade de cruzar os braços e dizer assim, não, agora está tranquilo, comamos e bebamos, né? Não, não existe isso, porque a vigilância é constante. Mas essa vigilância em Francisco de Assis não é uma vigilância triste, amargurada, por saber da nossa realidade, necessidade de resgate. Não, não é esse sentido. Mas é participar da alegria do resgate realizado em Cristo. Então já é uma alegria, né, que temos a possibilidade de caminhar com Cristo. Então, por mais que a gente perceba esses detalhes da nossa natureza, da nossa condição humana, isso não é para deixar a gente com baixa autoestima. Se isso acontece, é porque ainda nós não adentramos na espiritualidade. Sim, nós estamos no psicologismo, talvez. Querendo conservar a nossa autoimagem, que eu tenho que ser bom, né? As outras pessoas têm que me reconhecer que eu sou gente boa, somente isso, só esse aspecto positivo. Não, lógico, nós temos muitos dons, muitas qualidades, porque foi Deus mesmo que nos deu. Porém, precisamos também ver aquilo que nos rodeia o tempo todo. A primeira carta de São Pedro vai dizer, né? O leão rodeia nós como o diabo nos rodeia como um leão a rugir, né? Ou seja, nós sempre estamos com uma tendência a comportamentos diabólicos, né? De apego ao poder, apego a cargos. Isso é comum da natureza humana. E Deus nos chama a sair desta condição de impulso, e não usar da religião o que os fariseus faziam, né? Não usar dos cargos, não usar da própria imagem, não usar aqui dos meios da mídia social para eu me apresentar uma boa pessoa, enquanto na vida eu não sou uma boa pessoa, não procuro ser, no sentido de lutar, né? Porque boa pessoa nós não somos, né? Só pela graça de Deus. Firme aí na meditação, nessa reflexão das demonstrações, dos textos, fontes, muito importante, precisamos resgatar isso com muita urgência. Não podemos ficar parados no devocionalismo franciscano, tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes só fica no São Francisco rogai por nós e não vai às fontes. Não é franciscano, né? É outra coisa, mas franciscano não. Muito bem, paz e bem, boa leitura, boa meditação, espero que tenha ajudado vocês. Desculpa aí a franqueza, nós vamos caminhando. Podem botar os comentários, que não sejam agressivos, tá? Mas para a gente partilhar mais sobre a espiritualidade franciscana. Qualquer coisa, a gente tiver comentários que sejam mais pesados, a gente retira sem nenhum problema também, para não, a gente, né, causar mal-estar, porque hoje está difícil a sociedade, né? Paz e bem, Deus abençoe a todos e até mais. Tchau.